A todos, paz seja convosco. Viramos o mês, estamos em dezembro, último mês deste ano. Com a graça de Deus, será um excelente mês para a sua vida. Quero ler João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui esse ensinamento, e às vezes nós ouvimos, e às vezes parece que soa estranho, quando alguém afirma, nem todo mundo é filho de Deus. E por quê? Porque existe o ditado popular que diz isso, que diz o contrário, do que afirmamos. Diz que todo mundo é filho de Deus. Mas, na verdade, todo mundo é criatura, além dos animais e das outras criações, o ser humano também é criatura de Deus. Mas esse ser humano pode se tornar filho de Deus. Como? Exatamente como a Bíblia ensina, exatamente como a Bíblia apresenta. É interessante a ordem do Senhor Jesus Cristo quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele segue, quem crer e for batizado será salvo, e aí tem a sequência do versículo. Então, ide por todo mundo e pregai as boas notícias a toda criatura, ou seja, o ser humano que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, deve ouvir o Evangelho. Ouvindo o Evangelho, deve aceitá-lo. Aí a gente vai aqui, aos que creem no seu nome, citando o versículo que mencionamos. Então ele crê no sacrifício do Senhor Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí então esta criatura que ouviu o Evangelho e creu, esta criatura se torna filha de Deus. É o que a Bíblia ensina. Nós não podemos, se temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, então nós não podemos sair do ensinamento que ela nos apresenta. E o ensinamento que ela nos apresenta é esse, que se torna filho de Deus todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor e o recebe, aceitando, o recebe. Esse receber não é simplesmente, olha, levantei a mão, pronto, terminou. Não é isso. Implica em mudança de vida, implica em permitir que o Senhor faça a obra da salvação, a regeneração, que acontece de imediato, a justificação, que acontece de imediato também, mas no céu, e a santificação, que é o processo contínuo do quê? De vivermos, não da maneira que o mundo vive, mas da maneira que a Bíblia nos apresenta. Então, é aceitar esse trabalho do Espírito Santo na nossa vida e permitir que ele faça isso. O trabalho do Espírito Santo, que é nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Bom, então, nós aprendemos pela Bíblia que nem todo mundo é filho de Deus. Todos nós, todo ser humano é criatura. E quando esta criatura ouve a palavra e aceita Jesus, então ela se torna filha de Deus. O ser humano se torna filho de Deus. Eu deixo então essa breve palavra e agora eu vou orar. Se você ainda não tomou a sua decisão pelo Senhor Jesus, faça isso. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela vida, agradecemos pelo mês de novembro que se passou e pelo mês de dezembro que se inicia. E pedimos a Deus que a mão do Senhor continue estendida sobre nossas vidas e que o Senhor nos dê graça, força, ânimo para irmos em frente, para continuarmos. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, manifeste o teu poder e a tua grande graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Seja conosco, cure o enfermo, liberte o cativo e dê da tua graça. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, se Deus assim permitir, amanhã a gente volta. Fique na bênção e fique em paz.